Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, espiritualista. Este programa será apresentado na quarta-feira, às 21 horas. Excepcionalmente hoje, será apresentado na quinta-feira. Bom, não se esqueçam de marcar aquele brevetinho do gostei e se inscreverem na TV Galáctica para receber as nossas atualizações. Bom, o tema de hoje será leis sobre a família na Bíblia. Apenas algumas delas, bem pouquinhas, apenas com algumas como curiosidade. As leis a respeito da família na Bíblia são muito extensas, como vamos ver a seguir. Algumas destas leis não falam diretamente sobre consanguinidade, porém boa parte delas falam sobre isso sem mencionar, pois esse conhecimento científico ainda não era conhecido pelos homens. Porém, talvez, já fosse de conhecimento de quem redigiu estas leis. Outras leis não falam sobre a consanguinidade, porém se referem ao relacionamento familiar. Então, vamos ver alguns detalhes sobre isto. Na Bíblia tem alguns textos que falam que nenhum homem terá relações com uma mulher que tenha proximidade de sangue. Nós vamos ver isto em Levíticos 18, 6 a 13, que diz: não terás relações com a concubina de teu pai. Seria desonrar o teu pai. Não terás relações com a tua irmã, por parte de pai ou por parte de mãe. Tenha nascido na casa ou fora dela, não terás relações com ela. Neste caso, a consanguinidade. E quando nós sabemos hoje que quando homem e mulher com consanguinidade se unem, os filhos podem nascer com deformações. Vamos dar continuidade à leitura. Não terás relações com as tuas netas, pois seria desonrar-te a ti mesmo. Não terás relações com a filha da concubina do teu pai. Sendo nascida do teu pai, é tua irmã, e não terás relações com ela. Em 12 nós temos, não terás relações com a tua tia paterna, é o sangue de teu pai. Aqui já é mais específico, já fala na Bíblia que é o sangue de teu pai, portanto não poderás ter relações com a tua tia. E não terás relações com a tua tia materna, que é sangue da tua mãe. Aqui novamente fala sobre o sangue, não comentando consanguinidade, porque naquele tempo não era conhecido. Bom, vamos dar continuidade. Não terás relações com uma mulher que tenha proximidade familiar. Em Levítico 18, de 14 a 17, nós temos: não desonrarás o teu tio, que é irmão de teu pai, aproximando-se de sua mulher, que é tua tia. Não terás relações com a tua nora, é a mulher de teu filho, e não terás relações com ela. Não terás relações com a tua cunhada, seria desonrar o teu irmão. E não terás relações com uma mulher e com sua filha, nem tomarás sua sobrinha por parte de filho ou da filha, para teres relações com ela. Seria uma infâmia, pois são parentes. Aqui agora um comentário meu, pois possuem consanguinidade. É claro que, às vezes, entre parentes, não há consanguinidade. Isso não é uma regra, ou seja, nem todos os parentes possuem consanguinidade. Porém, em muitos casos, eu diria que em boa parte destes casos, entre parentes há consanguinidades. E nós temos exemplos nos dias de hoje, quando parentes se casam e, infelizmente, possuem consanguinidade, então os filhos podem nascer com deformações físicas. Nós vamos dar continuidade, então, aqui e agora. Casamentos diversos. Bom,
A Bíblia fala de diversas formas, sobre diversas leis sobre o casamento, né? Mas há uma coisa que me chamou muito a atenção, em que muitos homens e muitas mulheres nos dias de hoje querem seguir. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 7, de 27 a 28. Diz da seguinte maneira: estás ligado a uma mulher? É uma pergunta. Não procures a separação. Estás livre de mulher? Uma pergunta. Não procures mulher. Olha só aqui. Não procures mulher. Se casares, não pecas. E se uma moça se casa, também não peca. Mas assim tereis de ser submetidos aos sofrimentos da vida matrimonial, que eu quisera poupar-vos. Olha bem o texto. Mas assim tereis de ser submetidos aos sofrimentos da vida matrimonial, que eu quisera poupar-vos. O que significa isso? Significa que naquele período, já bem lá atrás, há pessoas que achavam o casamento uma coisa muito séria e que poderiam simplesmente ah, ser submetidos à vida matrimonial. Tudo bem. Vamos dar continuação agora. Né? Como ficam os casados após a ressurreição? Porque dizem que nos final dos tempos todos ressuscitarão. E como é que fica quem se casou? Então vamos ver como está escrito em Mateus 22, de 23 a 30. Diz da seguinte maneira: a ressurreição dos mortos. Naquele dia, alguns saduceus que negam a ressurreição aproximam-se de Jesus e lhe perguntam: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, casa-se com ela o irmão dela, para dar descendência ao morto. Aqui vale um comentário. Então, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão casa com a esposa dele para dar então descendência ao morto. Vamos continuar a leitura. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou, mas morreu sem deixar filhos e deixou a mulher para o seu irmão. Do mesmo modo, o segundo, o terceiro, até o sétimo, e por fim, depois de todos, morreu a mulher. Olha que mulher complicada que essa vida teve, que vida complicada que essa mulher teve. Ela casou com 7 irmãos e não conseguiu ter filho de nenhuma deles. Agora, continuando a leitura, nós temos a ressurreição de qual dos 7 será esta mulher, se todos a tiveram. E Jesus lhes respondeu: estáis enganados e não conheceis nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição as pessoas não se casam e nem se dão em casamento, mas são como anjos do céu. Olhem bem o termo que está escrito aqui. Porque na ressurreição as pessoas não se casam e nem se dão em casamento, mas são como anjos do céu. O que significa isto? Significa que se um homem e uma mulher se casam, após a passagem dos dois para a vida eterna, para a parte espiritual, o desencarne, eles não são mais casados, porque os anjos não se casam e não se dão em casamento. Isso é interessante saber. Bom, vamos dar aqui mais algum detalhe a respeito do casamento. Se uma mulher estéril, pode dar a sua escrava ao seu marido, para que então o marido tenha filhos e tenha descendentes. Nós temos aqui em Gênesis 30, de 9 a 13, da seguinte maneira: vendo Lia que tinha parado de ter filhos, tomou a escrava Zelfa e deu a Jacó por mulher.
Zelfa, que era escrava de Lia, deu a Jacó um filho. E Lia disse, que sorte! E o chamou Gade. Zelfa, escrava de Lia, deu um segundo filho a Jacó. E Lia disse, para a felicidade minha, pois as mulheres me felicitarão. E o chamou Azer. O que nós temos aqui, então, de interessante? Antigamente, se uma mulher, por qualquer motivo, não poderia ter filhos, ela poderia escolher uma de suas escravas e dá-la ao marido, para que o marido, então, tivesse descendência. É interessante. Era conhecido que, naqueles tempos, se alguém não tivesse um filho varão, um filho homem, ele não teria descendência. Houve um caso na Bíblia em que uma pessoa de uma tribo, que era o último da tribo, não teve filhos. E as suas duas filhas, percebendo isto, e percebendo que então a família dele teria fim, ele não receberia mais os dotes que eram destinados à família dele, elas fizeram o seguinte: embriagaram o pai e se fizeram passar por prostitutas, e cada uma, no seu momento, teve uma relação com o pai, e as ambas geraram filhos, e assim continuou a descendência daquela família. Na Bíblia diz que não pode haver não pode haver casamentos entre pai e filha, mas neste caso, esta lei foi quebrada porque havia um conceito que eles consideravam maior do que esta lei do casamento consanguíneo, que seria manter ou preservar a família daquela pessoa. Isso também é interessante. Portanto, às vezes as regras que são colocadas na Bíblia também têm suas exceções. E esta seria uma delas. Bom, vamos dar continuidade a detalhes sobre o casamento. O sumo sacerdote ou sumo pontífice só se poderia casar com uma virgem do seu povo. Está escrito em 21, 13 a 15 na Bíblia 2. Casar-se-á com uma moça virgem, não poderá casar-se com viúva repudiada, deflorada ou prostituída, mas somente com uma virgem do seu povo. Assim não desonrará a sua descendência no meio do povo, porque eu sou o Senhor que o santifica. Então, um homem comum poderia se casar com uma mulher repudiada ou de alguma outra maneira. Porém, um pontífice, um sumo sacerdote, a ele era negado esse detalhe. Também algo interessante, né? Vamos ver agora alguma coisa no que diz respeito ao divórcio. É alguma coisa que, para mim, não bate muito bem. São leis mosaicas, são leis de Deus, mas eu acho que são leis patriarcais, são leis dos homens que mandam sobre as mulheres. Vamos ver o que diz, então, sobre o divórcio. Em Deuteronômio 24, 1, na Bíblia 1, diz: se um homem toma uma mulher e a tiver consigo, e ela não for agradável aos seus olhos, por causa de algum defeito vergonhoso, fará um escrito de repúdio. Ele o dará na mão e despedirá da sua casa. Olha só, se ele achar algum defeito na mulher que ele considere vergonhoso, ele simplesmente dá o divórcio, por direito. Agora, será que se a mulher enxergasse alguma coisa vergonhosa no homem, poderia dar o divórcio? Aqui não diz isto. Diz apenas que o homem poderia fazer isto. Já o mesmo texto na Bíblia 2 tem uma tradução ligeiramente diferente, que diz: se um homem toma uma mulher e casa-se com ela, e esta depois não lhe agrada porque descobriu nela algo de inconveniente,
escreverá uma certidão de divórcio e assim despedirá a mulher. Olha só que interessante, né? A mulher, naquele tempo, não era bem cotada, né? Ainda bem que nos dias de hoje, isso tudo já está acabando, ou até já acabou há algum tempo. Bom, vamos dar continuidade, então, à leitura. Doenças venéreas. As doenças venéreas eram tratadas na lei mosaica. Isto são leis de Deus ou são leis de homens? Eu comento sempre, na Bíblia há palavras de Deus e palavras de homens. Neste caso, eu considero estas palavras que estão na lei mosaica de palavras de homens. Vamos ver então como funciona isto. Ah, em Levítico 15, 1 a 12, nós temos impurezas sexuais. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos israelitas e dize-lhes: o homem que padecer de gonorreia, na Bíblia 1 fala purgação, será impuro. E esta lei da impureza por causa da gonorreia, quer o corpo tenha deixado escorrer o líquido ou tenha retido, a impureza é a mesma. Ou seja, um homem que tiver gonorreia é impuro. O leito em que se deitar, o móvel em que se sentar, serão impuros. O que significa isso nessa avaliação desse termo aqui na leitura? Que se o homem se deitar numa cama ou se sentar em qualquer cadeira, estes objetos serão impuros. Quem lhe tocar o leito deverá lavar as suas vestes e tomar um banho, e será impuro até a tarde. Quem se sentar sobre o móvel onde esteve sentado o homem que sofre de gonorreia, deverá lavar as suas vestes e tomar banho, e será impuro até a tarde. Quem tocar no corpo deste homem deverá lavar as vestes, tomar banho, e será impuro até a tarde. Se o homem que padece de gonorreia cuspir numa pessoa pura, aqui vale uma observação minha, o cara sem vergonha, né? Cuspir numa pessoa pura, este deverá lavar as vestes, tomar banho e será impuro até a tarde. A cela em que viajar montado ou que sofre de gonorreia também será impura. Ou seja, se ele andar a cavalo, a cela onde ele estiver, ou de camelo, tanto faz, será impura. Quem tocar qualquer coisa que tenha estado debaixo dele será impuro até a tarde. E quem transportar tais coisas deverá lavar as vestes e tomar banho, e será impuro até a tarde. O que significa tudo isso, esses termos aqui? Significam com o seguinte: a gonorreia era tratado como uma doença grave, pelo texto que nós vimos. Porque aonde a pessoa se sentasse, onde se deitasse, a sela do cavalo, ou qualquer coisa que ele tocasse, era considerada impura, e qualquer pessoa que se chegasse a esses móveis ou utensílios era também impura e tinha que lavar as suas vestes. Isto era uma forma de prevenir a proliferação de doenças venéreas, em especial a gonorreia. Mas vamos dar continuidade, então, a estes detalhes, né? Quando estiver curado do fluxo, contará 7 dias para a sua purificação, e então lavará as vestes, tomará banho em água corrente e será puro. Bom, nós temos também em Levítico 5, 15, 31 e a 33, da seguinte maneira: Pois vós ensinareis aos filhos de Israel que se guardem da impureza, para não morrerem nas suas imundícies, tendo violado o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei acerca daquele que padece de uma purgação branca, ou que se mancha tendo cópula com alguma mulher. Então, quem tinha gonorreia ou purgação branca
ah, se tendo o cópula com uma mulher, ambos seriam considerados impuros. Então, haveria a possibilidade de uma transmissão venérea dessa doença. E aqui fala também sobre a relação normal e durante a menstruação. O que significa isto? E diz o seguinte, no versículo 33, essa é também a lei acerca da mulher que está separada por causa do que lhe acontece cada mês, ou a qual continua a indisposição dali por diante, e também acerca do homem que dormir com ela. Bom, nós temos aqui, então, que as doenças venéreas eram tratadas com muito rigor e a mulher no ciclo menstrual não poderia ter relações com homens. E se isso ocorresse, ambos ficariam impuros. Bom, vamos dar continuidade aqui, então, a outras coisas que eu acho interessante dentro das leis mosaicas no que diz respeito ao relacionamento familiar, ao relacionamento de casamento e outros detalhes. Um detalhe aqui bastante interessante, que diz o seguinte, se uma mulher menina fizer um voto, estes votos poderão ser anulados pelo pai. Olha o que diz em Números 30, de 4 a 6. Se uma mulher, enquanto ainda solteira na casa do pai, na Bíblia 1 traduz da seguinte maneira, em idade ainda menina, fizer um voto ao Senhor, ou assumir qualquer obrigação, olha só, se ela fizer um voto, uma promessa, ou assumir qualquer obrigação, e o pai, sabendo do voto ou da obrigação que esta menina contraiu, nada disser, qualquer voto ou obrigação que ela tiver contraído serão válidos. Ela terá que cumprir o que comprometeu. Porém, se o pai, ao tomar conhecimento, o pai desaprovar qualquer voto ou obrigação que ela tiver contraído, serão nulos. O Senhor lhe perdoará porque o pai a desaprovou. Olha só então, se uma criança, menina, fizer uma promessa ou um voto, e o pai, tomando conhecimento deste voto, não fizer nada, o voto é válido e ela terá que cumprir o que prometeu. Porém, se ele desaprovar o que ela prometeu, está anulado. E Deus perdoará esta menina por não cumprir os votos, porque o pai anulou a promessa ou os votos dela. E se ela for casada, como é que funciona isso? Aí nós temos também na Bíblia, os votos poderão ser anulados pelo marido. Em Números 37 a 9 diz, se ao casar estiver ligada por algum voto ou por alguma palavra precipitada que deixou escapar dos seus lábios, os votos e as obrigações que tiverem contraídos serão válidos caso o marido, ao tomar conhecimento deste fato, ficar calado. Porém, se ao tomar conhecimento deste fato, o marido a desaprovar, anula o voto ou a promessa que se impôs e a palavra precipitada que deixou escapar dos lábios, e com a qual se vinculou, e o Senhor lhe perdoará. Então, o homem, tanto na menina ou mulher solteira, pode anular uma promessa ou um voto desta mulher. E quando casada, o marido pode anular a promessa ou o voto que esta mulher fez. Porém, da mesma forma que ele pode anular, ele pode manter. Então, as promessas ou votos terão que ser cumpridos. Isso, novamente, volta àquela situação patriarcal. Porém, neste caso, é uma vantagem para a mulher. Por que é uma vantagem para a mulher? Porque ela, se fizer
algum voto, alguma promessa, assim, de momento, em que estava numa situação difícil, etc., e o pai ou o esposo souberem, podem anular, caso eles não concordem com o que ela prometeu ou com o voto que ela fez. E não será imputado a ela pecado por Deus. Isso lhe será perdoado. Bom, isto hoje completa o que eu gostaria de falar. Existem muitas leis a respeito da, das relações pessoais entre homens e mulheres, né? Que eu, então, termino por aqui. Mais uma vez, eu peço que cliquem naquele breguetinho do gostei e se inscrevam para receberem nossas informações. E se tiverem qualquer dúvida, deixem as perguntas aqui que posteriormente eu vou verificar e responder na minha possibilidade. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.